Muito boa noite. Me chamo Milton José da Silva Neto, candidato ao concurso do CSPM, Curso Superior de Polícia Militar da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Quero, desde já, externar toda a minha deferência à banca examinadora que me avalia, externar também a felicidade de estar participando, estar sendo arguido por pessoas de tamanha envergadura no ramo do direito ao qual se debruçam e também em estar participando de um cargo de tamanha importância para a segurança pública estadual e não só estadual, porque como podemos perceber, o problema da violência no Brasil é um problema endêmico, um problema que exige, que demanda uma repressão uniforme. Então, quando um Estado tem logrado êxito na contenção da violência, ele, por conseguinte, também ajuda os estados circunvizinhos, que não sofrerão os efeitos catastróficos da violência. Então, o Estado do Rio Grande do Sul tem feito esse trabalho com maestria e uma seleção com tamanha organização, com tamanho empenho por parte da organização é muito salutar, porque provavelmente esses candidatos que aqui estão pleiteando hoje uma vaga, anos à frente, os que continuarem na instituição e que forem incorrendo nas progressões funcionais, irão fazer a gestão dessa instituição, irão auxiliar nas diversas áreas de atuação da Polícia Militar e garantir a incolumidade do cidadão, garantir o direito de ir e vir do cidadão, garantir os direitos constitucionais do cidadão, da preservação da ordem pública e cumprir o imperativo constitucional delegado à Polícia Militar. Sem mais delongas, o tema ao qual me foi sorteado foi a responsabilização civil, administrativa e penal do servidor público. Nós sabemos que o servidor público, ele possui um vínculo especial com a administração pública. O servidor público, ele age em nome da administração pública. Uma teoria que sintetiza, na verdade, a doutrina majoritária até nos diz que o servidor público é a personificação da administração pública. Segundo a teoria do órgão da imputação volitiva, que é uma teoria que define bastante, de forma bastante satisfatória, essa relação do servidor público e da administração pública, porque são miscíveis, quase que indissociáveis. Não tem como você enxergar o servidor público sem considerar a administração pública. O servidor público é a administração pública, ele exerce o munus público, ele é literalmente a mão do Estado. Só que nessa perspectiva existem as prerrogativas e também temos o contraponto que é a responsabilização do servidor público. Esse servidor público, caso venha incorrer em uma transgressão funcional, caso venha causar um prejuízo a um terceiro, a um particular, ou caso venha também incorrer em algum tipo penal, ele surge para o Estado o dever de responsabilizá-lo. Então, inicialmente, vamos começar pela responsabilidade administrativa. Vamos começar pela conceituação. A responsabilidade administrativa, também denominada autotutela da administração, é a responsabilização de âmbito interno da administração pública, onde a administração pública irá propor uma reprimenda, propor uma correção a essa pessoa que tem uma relação especial com ela, uma relação mais aproximada. No caso, o servidor público. Então, o servidor público, que ele pode incorrer em alguma falta funcional,
como já falei, decorre da autotutela da administração pública, é a própria administração pública fazendo essa moderação interna dos seus colaboradores, podemos dizer assim, e essa é a responsabilização administrativa. A responsabilização administrativa do servidor. Ele responde no âmbito interno. A administração pública ela está pautada em vários princípios. Princípio da legalidade, princípio da busca pelo interesse público. Então, o servidor que venha negligenciar um dever funcional, ele será responsabilizado administrativamente. Ele pode incorrer nessa responsabilização. E essa responsabilização, a depender do servidor público, vai vir de várias, como é que posso dizer, de vários institutos jurídicos. A exemplos militares do Rio Grande do Sul. Essa responsabilização administrativa que eles podem incorrer, que eles podem sofrer os efeitos dessa responsabilização, vem do seu estatuto, vem do Código de Ética da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que lá essas condutas, essas faltas funcionais irão ser reprimidas, irão sofrer algum tipo de sanção. Só que essa sanção só pode ocorrer após o devido processo legal, respeitado o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, os princípios inafastáveis da administração pública, da proporcionalidade, da razoabilidade. Então, essa responsabilização não pode ser feita de qualquer forma. Essa responsabilização precisa ser feita de forma comedida e proporcional, e também razoável. Então, essa autotutela da administração irá lastrear essa responsabilização administrativa, essa responsabilização funcional do agente público. O segundo ponto que nós vamos atacar aqui é a responsabilidade civil do servidor público. Para que a gente venha entender melhor essa responsabilidade civil do servidor público, nós vamos separar a responsabilidade civil do Estado e a responsabilidade civil do servidor público, para fins didáticos mesmo, de melhor compreensão. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Então, caso um servidor público venha causar um dano a um terceiro, o Estado irá responder, me perdoem, de forma objetiva. Essa responsabilização irá surgir de forma objetiva. O que é que isso quer dizer? Essa responsabilidade objetiva independe de dolo ou culpa. O Estado não vai querer saber, a priori, se for intencional, se não for intencional. Quando um servidor público, que é o Estado, incorre em um dano ao particular, surge para ele o dever, a responsabilidade reparativa. Então, o Estado, na figura de um ente garantidor, irá propor essa reparação. Após isso, em ação regressiva, que é um instrumento idôneo a essa distribuição de sanções, após o devido processo legal, após os trâmites administrativos, após o contraditório, após a ampla defesa, após o devido processo legal, por intermédio da ação regressiva, o Estado irá distribuir essas responsabilidades ao servidor público. E essa responsabilização do servidor público, ela é subjetiva. Diferente da responsabilidade do Estado, que é, em regra, objetiva, segundo a teoria do risco administrativo, para o servidor público, essa responsabilização irá surgir de forma subjetiva. O Estado, pelos seus artifícios, pelos seus meios, pelo seu processo administrativo, me perdoem,
no processo administrativo, excelências, ele irá fazer essa verificação de responsabilidades. E verificada essa responsabilidade, a responsabilidade civil, o principal objetivo dessa responsabilidade civil, ela é uma responsabilidade reparativa. O objetivo é reparar o dano causado e, a posteriori, por meio de uma ação regressiva, ser distribuído aí esse prejuízo que o erário teve, ele vai ser direcionado a quem deu causa, no caso, o servidor público. Essa é a hipótese de responsabilidade civil. Outra hipótese de responsabilidade civil são os atos de improbidade administrativa. Isso. Os atos de improbidade administrativa possuem natureza civil e inclusive, com essa mudança recente, foi tirado a figura foi retirado dos institutos da improbidade administrativa a figura da improbidade culposa. Então, é necessário dolo específico agora, com a nova legislação, é necessário dolo específico para que a pessoa venha incorrer nessa improbidade, que é um instituto de natureza civil. Por último, nós temos a responsabilidade penal. A responsabilidade penal vai surgir para o servidor público quando este servidor incorrer em um tipo penal. Então, nós temos o Código Penal, que, segundo o princípio da legalidade, que esse princípio da legalidade irá existir uma bifurcação entre o princípio da anterioridade e o princípio da reserva legal, que só a lei é quem tem essa suficiência, só a lei é idônea a fazer a criação desses delitos, e essa criação, essa tipificação tem que vir anterior ao fato. Então, se o servidor incorrer em um delito, em um crime, vai surgir também para o Estado o dever de responsabilizá-lo. No caso, essa responsabilização será uma responsabilização penal. Responsabilização penal. Então, caso o servidor público incorra em um tipo penal, ele venha percorrer os institutos que compõem um tipo penal, um crime, ele será responsabilizado na seara penal. Um tema bastante importante e salutar para a compreensão da responsabilidade do servidor público, seja ela administrativa, civil ou penal, é a dissociação desses institutos de responsabilidade. A dissociação, que é o afastamento dessas responsabilidades, que elas são independentes, em regra, e existem situações onde a isenção numa dessas responsabilidades irá refletir nas outras. Isso acontece em casos bastante específicos, mas a doutrina majoritária, isso é pacificado na doutrina, que as responsabilizações elas são independentes. As responsabilizações elas são independentes. Então, nessa perspectiva, me perdoem, nessa perspectiva, um exemplo, na absolvição no âmbito penal, na absolvição no âmbito penal, não é qualquer absolvição, quando for pela inexistência do fato ou negativa ausência de autoria, irá essa absolvição penal irá refletir, irá vincular o âmbito civil e o âmbito também administrativo. Apenas nessa hipótese, quando for constatado a inexistência do fato ou negativa de autoria. Aí, nessa perspectiva, nessa realidade, nesse caso prático, elas estarão associadas. Agora vamos falar um pouco de forma bem sucinta,
quais são os institutos que lastreiam, quais são as previsões legais que lastreiam essa responsabilidade. A primeira responsabilização do Estado não, me perdoem, a primeira responsabilização, excelência, do servidor está pautada na Constituição. A Constituição Federal de 88, ele vai trazer a figura da ação regressiva, vai trazer a figura do devido processo legal, a figura do contraditório, a figura do ampla defesa, a figura dessa responsabilização do Estado, a responsabilização do servidor. Então, o primeiro instituto, o instituto mais importante para a compreensão ampla da responsabilidade do servidor, é a Constituição Federal. Além disso, as convenções e tratados de direitos humanos, a exemplo, o Pacto São José da Costa Rica, é um instituto que ele impede, ele, na verdade, ele faz uma adequação do ímpeto punitivo do Estado. O Estado não pode punir de qualquer forma, deve ser obedecido o devido processo legal, ele impede a existência de algumas penalidades que, no âmbito dos direitos humanos, já caíram em desuso pelo princípio da dignidade da pessoa humana. No âmbito administrativo, como já falado, a exemplo, para os militares, vai ser um estatuto dos servidores militares de um Estado, a exemplo do Estado do Rio Grande do Sul, vai ser o Código de Ética. No âmbito penal, vai ser o Código Penal Militar que vai lastrear essa responsabilização penal. O Código Penal Militar, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal Militar, são os institutos jurídicos que irão lastrear, que irão embasar essa responsabilização do servidor público, seja ela civil, administrativa ou penal. E, por fim, vamos para os casos práticos. Os exemplos, que essa apresentação está dividida dessa forma: conceituação, previsão legal e exemplos. Um exemplo de responsabilidade administrativa. Um servidor militar participou fardado de uma... Nós sabemos que a legislação castrense ela tem várias regras. E o Código de Ética, o Código de Disciplina das Polícias Militares, ela tem características específicas e previsão de várias faltas funcionais. Uma dessas faltas funcionais é um servidor militar comparecer fardado a um evento político-partidário. Então, um servidor militar participa de um evento político-partidário. Ao participar desse evento, surge para o Estado, pela instituição, o dever de responsabilização, de apuração, primeiro, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, e, caso constatado, vai existir uma sanção para esse servidor público militar. Uma suspensão, pode existir também uma advertência, que também vai trazer um prejuízo funcional a esse servidor, me perdoem. Esse prejuízo funcional pode ser uma queda no conceito do militar, o conceito estava excelente, caiu para o bom, e isso traz prejuízos ao militar. Outro ponto a ser considerado, um exemplo, na verdade, melhor dizendo, a ser considerado, da responsabilização civil, né, no âmbito civil. Um servidor tinha uma ordem de serviço, ele pega a viatura e ele vai fazer uma mudança de algum conhecido, uma viatura, levar alguns utensílios. Então, ele saiu de onde ele estava, foi para um local não autorizado e lá ele colide essa viatura, bate em um carro que estava parado. O Estado responde objetivamente, mas em ação regressiva vai fazer essa responsabilização civil do servidor para reparar. Então o Estado gastou e o Estado deverá ser ressarcido. Esse prejuízo horário deve ser ressarcido. E por fim, um exemplo de responsabilização criminal é um militar que foi cumprir, um policial foi cumprir um mandado de busca e apreensão em determinada casa. Ao chegar nessa casa, ele subtrai um perfume. Um relógio, subtrai um relógio. Ao subtrair esse relógio, o local era filmado. E após ser feita o procedimento administrativo, o inquérito, um procedimento administrativo para içar indícios de autoria e materialidade, foi verificado a imagem desse servidor fazendo a subtração desse relógio. Então, ele vai ser responsabilizado
Então, esses elementos de informação foram enviados ao Ministério Público, o Ministério Público ofereceu denúncia, o juiz acatou essa denúncia, então ele vai ser responsabilizado no âmbito também penal. Essa foi a minha explanação quanto à responsabilização civil, administrativa e penal do servidor. Quero, mais uma vez, externar toda a minha deferência à banca que me avalia, externar toda a minha felicidade em estar participando de um cargo de tamanha importância para a segurança pública e, desde já, agradecer a minha participação e me colocar à disposição de eventuais questionamentos. Boa noite, excelências.